trombeta. Apocalipse capítulo 9, verso 1. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço, do abismo. Verso 2. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça, como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Dessa fumaça saiu um enxame de gafanhotos grotescos, armados com picadas de escorpiões. Eles atormentam o povo durante 5 meses. Apocalipse capítulo 9, verso 3 ao 6. Antes de fazer a leitura aqui, eu quero lembrar aos irmãos que por muito tempo nós vivíamos aterrorizados por causa dessas leituras. Porque as pessoas falavam que se você não fosse arrebatado, se você não fosse no arrebatamento da igreja, que isso não existe arrebatamento da igreja, arrebatamento de pessoas, né? Isso aí também é um outro estudo também que nós já falamos aqui. Então nós vivíamos aterrorizados, porque ficava pensando, nossa, vai vir aqueles escorpiões gigantes. Assim como nós lemos em Apocalipse, nós pensávamos que iríamos passar por isso se nós não subíssemos no arrebatamento da igreja. Haveria de escorpiões gigantes para nos ferroar e nos atormentar. Então, meu querido, a tradição nos ensinou isso. Mas não é isso que está na Bíblia. Então, Apocalipse 9, verso 3. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como o dos escorpiões da terra. Verso 4. Eles receberam ordem para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo ou a marca, né, de Deus na testa. Não é o da besta. Verso 5. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a de picada do escorpião. Então, meus queridos, podemos ler isso aqui literalmente? Claro que não. O historiador Flávio José nos mostra que essa leitura não pode ser literal. A guerra judaica começou. Durante o período especialmente desesperador do cerco final de Jerusalém, uma nuvem de escuridão desceu sobre a cidade. Esse é um comentário de F.F. Bruce. Tito iniciou o cerco de Jerusalém. Aqueles que defenderam a cidade resistiram desesperadamente durante 5 meses. Mas no final de agosto, a área do templo foi ocupada e a casa sagrada queimada. Esses 5 meses de guerra judaica foram o período mais horrível e sombrio. Guerra 5:1:1, forçados pela falta de comida a cometer barbárie de consumir a própria carne. Guerras 5:11. Meus queridos, esses acontecimentos que ocorreram no ano 70 DC, nunca houve, segundo os escritos, grande tribulação como esta, porque essa foi uma tribulação. Não é o que o sistema religioso diz, haverá uma grande tribulação. Não, a Bíblia diz que nunca houve, desde o início do mundo, e nem haverá depois. Então, o que aconteceu aqui, meu querido, nos relatos aqui que nós estamos lendo, Apocalipse e a história contada aqui pelo historiador Flávio José e outros historiadores que nós vamos acompanhar aqui. Meu querido, nunca houve nada semelhante a isso que aconteceu e não haverá mais. Então, meu querido, desfuturize. Deixe de ser enganado. Não queira chamar Jesus de mentiroso. Não queira chamar os escritos de escritos mentirosos. Põe atenção na leitura, amém? Os homens eram como uma fera enlouquecida, forçados pela falta de comida a cometer a barbárie de consumir a própria carne. Isso aí aconteceu no ano 70. A história comprova e é a verdade. Bem, meu querido, agora a cidade estava imersa em uma guerra por todos os lados. Guerras,
rumores de guerra. Lembra o que Jesus falou? Quando ouvirem de falar de guerra, rumores de guerra, não é guerra de hoje aqui, que aconteceu agora há pouco aqui na Ucrânia. Não é isso aí, meu querido. Porque não pode acontecer nada no mundo que o povo, olha, bem que está escrito em Apocalipse. É, meu querido, o que está escrito em Apocalipse aconteceu no ano 70. Flávio José registrou. Agora a cidade estava imersa com uma guerra por todos os lados, por causa das multidões traiçoeiras de homens nefastos. O povo da cidade estava entre eles como um grande corpo despedaçado. Os velhos e as velhas sentiam tal desespero causado pelos problemas internos que queriam que os romanos, olha a grande tormenta, meu querido, eles queriam que os romanos os resgatassem dos seus problemas internos através da guerra externa. Todos os cidadãos sofriam uma angústia e um pavor inconsoláveis. Tormentos. O barulho das lutas eram incessantes. Cada momento, barulho de luta, barulho de batalhas. Dia e noite, mas as lamentações do que choravam eram ainda mais altas. Pois nunca houve, olha aí, meu querido, o que escreveu o historiador Flávio Josefo. Nunca houve uma ocasião em que eles sentiram consolo a ponto de deixarem suas lamentações, pois calamidades aconteciam continuamente. Vou repetir, calamidades aconteciam continuamente. Quando? No ano 70. Hoje você vê aí, claro que o homem está destruindo a terra, está invadindo territórios, está acabando com as matas. Isso aí é claro que a terra sofre com isso. Furacões, terremotos, isso aí sempre aconteceu e vai acontecer, meu querido. É a natureza. Só que aqui está registrado, né? Aconteciam continuamente sobre eles. Além dos soluços externos, cada um sentiu uma consternação interna produzida pelo terror. E assim cada um foi atormentado. Então cada um se desesperou completamente, porque aqueles que não faziam parte dos bandos de sedição não tinham esperança de nada. Apenas esperavam sofrer em breve uma destruição horrível. Mas as gangues de sedições lutavam entre si enquanto pisavam nos corpos dos mortos empilhados por toda parte. Meu querido, dentro da cidade de Jerusalém, quando aconteceu aquele cerco pelos soldados romanos, eles não conseguiam andar na cidade. Não conseguiam devido à quantidade de cadáveres que estavam ali. Eles não conseguiam caminhar sem esbarrar em um corpo, em um cadáver. Eles pisavam nos corpos dos mortos empilhados por toda parte. A ferocidade aumentava a cada momento como se fosse uma fúria de loucura que subia daqueles corpos esmagados sob seus pés. Além disso, eles conspiravam e inventaram todo tipo de fofoca, pérfida, uns contra os outros. E quando decidiram tomar qualquer ação contra o outro, imediatamente a executaram sem piedade, usando todos os métodos de tortura e barbárie sem piedade. Guerras, capítulo 5, Guerra 5, 1:5. João de Giscala encheu toda a sua nação com 10.000 perversidades, de tal forma que só um homem que já se tivesse tornado suficientemente endurecido na sua impiedade contra Deus poderia fazê-lo. Guerras 5, 6 e 2. Mas esses homens, e somente eles, eram incapazes de se arrepender dos males que cometeram. Você pode comparar aí Apocalipse capítulo 16, verso 9 e o 11. Vamos ler, para você ver que o relato aqui dos historiadores está batendo com Apocalipse. Vamos lá. Apocalipse capítulo 16, verso 9. Estes foram queimados pelo forte calor
e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, se recusaram a se arrepender e o glorificá-lo. Verso 11. E blasfemavam contra o Deus do céu por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se das obras que haviam praticado. Por quê? Porque não creram no Messias. Essas pessoas estavam sofrendo lá dentro da cidade, meus filhos, porque eles não deram crédito à pregação. Quando Jesus falou ali no monte escatológico, ele disse assim, ó, quando vocês virem a cidade serem cercada, fugir para os montes. Mas aqueles que crucificaram Cristo, aqueles que disseram assim, que venha sobre nós o teu sangue, estavam todos lá presos, porque eles não deram crédito. Eles crucificaram o Messias. Para eles não tinham mais. Aqui está as virgens. As prudentes foram para o monte. E as tolas não deram crédito. Ficaram na cidade, perdidas. Então eles recusaram. Verso 11. E blasfemavam contra Deus do céu por causa de suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se das obras que haviam praticado. As obras que eles haviam praticado. E isto separou suas almas de seus corpos. E eles os usaram como se pertencessem a outras pessoas, e não a si mesmos. Nenhuma emoção afetuosa poderia tocar suas almas. Olha a tortura que eles passaram. Nem qualquer dor poderia afetar seus corpos, pois eles despedaçavam os cadáveres como cães e enchiam as prisões com pessoas doentes. Guerras 5, 12 e 4. Nenhuma outra cidade, põe atenção aí você futurista, pelo amor do Cristo, põe atenção no que eu vou ler aqui. É história, tá? Às vezes a pessoa fala assim, ah não, eu só creio se está na Bíblia. Pois é, meu querido, está na Bíblia e está registrado na história também. Só que aqui na Bíblia, no livro de Apocalipse, está em códigos. Mas a história está aí para comprovar. E nós estamos fazendo um paralelo. Apocalipse, a história. Está bem coligado. Nenhuma outra cidade sofreu tais tormentos. Nem nenhuma época criou uma geração que manifestasse mais maldade do que esta. Olha, meu querido, se não houve, nem haverá. Por que os futuristas ficam aí em tudo que acontece na Terra? Olha, bem que está escrito. Não. Examine as escrituras mais. Leia mais. Saia dessa cegueira religiosa que não deixa você ver o que está escrito realmente. Nenhuma geração que manifestasse tais maldade do que esta. Desde o início da criação, desde o início, meu querido, até aquele ponto, nunca houve e nem haverá. Guerras 5, 10 e 5. É claro que hoje você vê a maldade, né, das pessoas, pais matando seus filhos, pais violentam crianças, tiram a vida um do outro, mas nada se compara, meu querido. O que eles fizeram dentro daquele cerco. Das mães que estavam grávidas comeram o seu próprio feto. Então, meu querido, quando você olha, mas está acontecendo isso no mundo, Jesus está voltando. Mas se for comparar o que acontece hoje com aquilo que aconteceu lá no ano 70, no cerco da cidade, meu querido, não tem nenhuma vírgula, né? Não tem nenhuma vírgula. A loucura das gangues de sedição aumentava cada vez mais junto com a fome. E ambos os infortúnios aumentavam a cada dia. Não havia comida em locais públicos, mas os ladrões corriam freneticamente para as casas particulares e, se encontrassem alguma coisa para comer, atormentavam os proprietários, porque negavam ter comida. Mas se não encontrassem nada, eles os atormentavam. G.R. Basaiso. Como em Apocalipse nós lemos, Apocalipse 9:5, eles eram atormentados.
Ainda mais porque presumiram que teria a comida escondida com mais cuidado. Eles inventaram métodos terríveis de tormento para torturar pessoas que suspeitavam ter comida armazenada. E faziam isso quando os próprios algozes não estavam com fome, pois teria sido menos bárbaro se a necessidade da fome os tivesse levado a fazê-los. Mas isso foi feito apenas com mais um exercício de sua loucura total. Guerras 5, 10 e 3. Então, meu querido, tudo isso parece indicar fortemente uma influência demoníaca, né? Certamente isso cumpre a parábola e a profecia de Cristo a respeito desta geração do primeiro século que se recusou a acreditar nele. Então muitos dos judeus queriam morrer, mas sofreram por muito tempo. Apocalipse capítulo 9, verso 6. Naqueles 5 meses as pessoas procuraram a morte. Naqueles 5 meses, 5 meses, meu querido, 5 meses, estamos falando aqui, está na história esses 5 meses que aconteceu, né? Nesses 5 meses, as pessoas procuraram a morte, mas não a encontrarão. Vão querer morrer, mas a morte fugirá deles. Apocalipse 9,6. Aqueles que estavam angustiados pela fome desejavam morrer. Claro, meu querido, você imagina 5 meses sem comer. Eu fico 4 horas sem comer, já estou querendo bater. Um pouquinho que você fica, se o almoço atrasa, você já fica irado. Não imagina 5 meses. Estavam angustiados pela fome, desejavam morrer. E aqueles que já haviam morrido eram considerados felizes, porque não viveram para ver e ouvir tais infortúnios. Guerras 6, 3 e 4. E o que os líderes religiosos falam? Que virá uma grande tribulação. Eles não sabem o que estão falando. Eles não têm noção o que é a tribulação do ano 70. Eles não têm ideia. Como, meu querido? Alguém já viu isso aqui acontecer? Esses fatos que nós estamos lendo aqui? Alguém já viu isso acontecer nos dias de hoje? Claro que não. Ok, a sexta trombeta. A sexta trombeta, Apocalipse, nós vamos estar falando só apenas até a sexta trombeta. Não vamos poder falar a sétima, mas depois, quem sabe na próxima live ou durante a semana eu faço um vídeo falando sobre a sétima trombeta. Mas vamos ficar até a sexta trombeta, porque o tempo aqui já avança bastante, né? Então a sexta trombeta, Apocalipse 9, 13 ao 16. Então nós vamos ao texto e logo comentaremos ou traremos aqui os comentários dos escritos de Flávio Joséfo. Então abra aí Apocalipse 9, 13. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouvi uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Verso 14. Ela disse ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. E para você ver que o entendimento deles são tão contradizentes que uns esperam passar pela tribulação, outros não passarão pela tribulação, irão ser arrebatados antes da grande tribulação. Interessante, meu querido, que a escatologia não existe sem o templo. Toda a escatologia ela é baseada também em uma cidade, Jerusalém, e o templo. O templo estava dentro da Jerusalém. Aonde que está o templo hoje? Olha, meu querido, se eu não me engano, começou em 1830 por uma escocesa aí que começou com esse movimento aí do arrebatamento. Ninguém falava nisso antes de 1830. Só depois de 1830 começou esse ensino aí antibíblico. Veja só, Apocalipse, meu querido, é uma carta cheia de enigmas. Muito cuidado em querer futurar essa carta. Você pode ficar loucão. Então, Apocalipse 9,15, ó. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar
1/3 da humanidade. Verso 16. O número dos cavaleiros que compunham era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Meu querido, você começa a ler o Apocalipse, mas sem aquela cegueira religiosa, e você começa a ver as coisas e fala, olha, tá bem aqui estampado, né? Só que a religião nos fez andar por outros caminhos, caminhos tortuosos, caminhos de cegueira, de escuridão religiosa, aí a gente pega, lê Apocalipse, não, isso aqui vai se cumprir no século XXI. Ah, meu querido, século XXI, meu amado. Desde 1830 para cá, eles falam que Jesus está voltando. Cadê o templo? Aonde está o templo em Jerusalém? Não tem. Por aí você já pode ver que os escritos estão totalmente embasados na cidade e no templo. Cadê o templo? Ah, vai lá no Brás, tem o templo. Tem lá o templo lá no Brás, lá, né? Por pedir mais cedo, né? Joséfo relata um fenômeno que pode indicar a presença de forças angelicais por trás desse julgamento terreno em 70 DC. Um certo fenômeno prodigioso e incrível ocorreu. Olha aí, vou repetir. Um certo fenômeno prodigioso e incrível ocorreu. Suponho que o relato disto parecia uma fábula. Se não fosse narrado por aqueles que realmente ouviram, e se os acontecimentos que se seguiram não fossem tão preponderantes a ponto de merecerem tais sinais, acontece que antes do pôr do sol, carruagens e tropas de soldados em suas armaduras foram vistas correndo através das nuvens. Vou repetir. Acontece que antes do pôr do sol, carruagens e tropas de soldados em suas armaduras foram vistas correndo através das nuvens sobre várias partes das cidades. Guerras 6:5-3. Ah, irmão, eu não acredito nisso aí não, que está escrito. Pois é, e eu faço uma pergunta para você. E por que a Assembleia de Deus está vendendo esse livro? Por que a CPAD editou esse livro, se é mentira, se não é verdade? Então, meu querido, ó, né, vamos ser sensível à voz do Espírito, né? Nós estamos mostrando aqui escrituras, história, e você vai ficar focado em tradições religiosas? Não dá, né, meu querido? Não dá. Vamos partir para o abraço, né? Vamos ser felizes. A vida passa, a vida é curta. Você fica preso aí dentro de religiões que escondem a verdade, a finalidade de prender você lá dentro, porque o terror prende você lá dentro. Tem uns que vão para lá com medo do inferno, outros não saem por medo do inferno. Pronto. Entrou por causa do medo. E tá lá por causa do medo, não sai por causa do medo. Pois é. Gálatas capítulo 5, verso 1. Vivei a liberdade de Cristo. Cristo, ele nos libertou para que verdadeiramente fôssemos livres e não sujeitarmos mais à escravidão. Não nos submeter mais a dogmas humanos. Às vezes você está deixando aí a oportunidade de viver, viu? Preso nesse lugar aí, que para tudo tem que ter um homem falando. Para tudo, você vai passear, tem que pedir permissão. Se vai tirar umas férias, tem que pedir permissão. Se vai comprar um carro, tem que pedir permissão. Se vai comprar uma casa, tem que pedir permissão. Se vai colocar uma roupa, tem que pedir permissão. Ah, meu querido, que liberdade é essa? Que liberdade é essa, meu querido, que você encontrou nesse lugar aí? Ah, eu tô aqui, eu tô salvo. Tô aqui dentro. Não, meu querido, você não tá salvo. Você tá cativo, meu querido. Gálatas 5:1. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Realmente livres. Só Cristo pode fazer você realmente livre. Religião não te faz livre. Religião te faz escravo. Te faz prisioneiro. Ele se torna o seu senhor. A religião se torna o seu senhor. Tudo você precisa pedir permissão
a esse homem ou a essa, sei lá quem é o seu líder aí, talvez tem até pastora, né? Pastora, tem pastor, tem bispo, agora tem bispa também, tem apóstola, tem apóstolo. Tá assim agora. Como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Olha, meu querido, tem uma passagem aqui muito interessante. Depois nós voltamos lá pro... Olha só o que o apóstolo Paulo, meu querido, para você entender. Entenda isso, você que está dentro de um sistema religioso. Cuidado. Eu não estou dizendo aqui, meus queridos, com minhas palavras, que todo líder é manipulador. Não. Porque eu estive lá dentro, eu fui vítima do sistema religioso. Assim como muitos pastores são vítimas do sistema religioso. Eles pregam não é porque eles são manipuladores, é porque eles aprenderam isso. Mas se a verdade chegar até eles, e você que está assistindo essa live, você pode questionar o seu líder. Ah, mas está escrito isso. E observe qual é a reação dele. Será que ele vai examinar mesmo? Ou vai chamar você de endemoniado? Ou vai chamar você de ovelha negra, que está se levantando contra a autoridade? Que o ungido do Senhor, você não pode se levantar contra o ungido do Senhor, meu querido, isso é balela. Olha só, Gálatas 3, e o verso 3 também. Olha o que o apóstolo Paulo está falando, meu querido. Eu estou usando aqui a tradução na linguagem de hoje. Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Paulo está falando aos Gálatas. Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças. Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Será que quando Deus dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês é porque vocês fazem o que a lei manda? Não será que é porque vocês ouvem a mensagem e crê nela? Lembre-se do que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão. Ele creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Meu querido, nós não temos nada com a lei de Moisés. Não temos nada com isso. Nós viemos depois dessa escrita aqui. Tá ok? Então, voltando lá então. Se não fosse narrado por aqueles que realmente ouviram, e se os acontecimentos que se seguiram não fossem tão preponderantes, a ponto de merecerem tais sinais, acontece que antes do pôr do sol, carruagens e tropas de soldados em suas armaduras foram vistas correndo através das nuvens sobre várias partes das cidades. Guerra 6, 5 e 3. E o historiador romano Tácito, é o outro historiador também, ele escreve assim: no céu apareceu uma visão de exércitos em conflito, em armaduras brilhantes. Histórias 5:13. Vamos ver se tem mais aqui. Então, essas imagens ilustram da forma mais aterrorizante possível as imensas forças concentradas contra Israel durante a Guerra Judaica. Nero enviou Vespasiano para assumir o comando dos exércitos que estavam na Síria, onde reuniu as forças militares romanas. Está registrado em Guerras 3, 1 e 3. E é interessante que o rio Eufrates, está lá em Apocalipse 9,14. Abra aí, meu querido, e anote aí, é muito importante você fazer as anotações e depois você acompanhar aí, amém? E ao sexto anjo que tinha nas mãos a trombeta, e a voz disse: solte os 4 anjos que estão amarrados perto do grande rio Eufrates. Olha, meu querido, Eufrates, o historiador está dizendo aqui. É interessante que o rio Eufrates, Apocalipse 9,14, toca a Síria, onde os romanos geralmente tinham 4 legiões. 4 legiões, meu querido. Qual é o número de uma legião? O significado de legião é de origem romana. Até no Google, né? Até o Google é convertido, meu querido. O Google ele não tem religião. O significado de legião é de origem romana e aplicado à nomenclatura militar. Totaliza o número de 6.000, podendo ser assim, 6.000 soldados, uma legião. Olha, meu querido, 6.000 soldados, uma só legião. Aqui, nesse confronto aqui contra os judeus,
eram 4 legiões. 4 legiões invadiram Jerusalém. Veja, meu querido, os romanos é considerado pela história uma máquina de matar, uma máquina destruidora. Eles tinham armas poderosas que lançavam pedras inflamadas de fogo. Então, uma legião, 6.000. 4 legiões, 24.000 soldados. Olha aí. As obras pertencentes a 4 legiões foram erguidas no lado ocidental da cidade. Guerra 6, 8 e 1. Josefo menciona que essas legiões bem organizadas empregaram intencionalmente a guerra psicológica, exibindo sua ordem militar, armaduras e cavalaria diante dos muros de Jerusalém. Os soldados, conforme o seu costume, abriram os baús onde estavam cobertas as armaduras e marcharam com as couraças que brilhavam, né? Refletiam luzes, né? Vocês já viram nos filmes, né? Que eles se posicionavam contra o sol porque eles tinham mais chance de cegar os seus oponentes, né? Então marcharam com as couraças, os cavaleiros com os cavalos, Apocalipse, né? Em suas roupas elegantes. Então houve um brilho esplêndido ao redor da cidade, em grande medida. Não havia nada tão agradável ao próprio exército de Tito, nem nada tão aterrorizante para os habitantes de Jerusalém como este panorama, porque o muro e todo o lado norte do templo estavam cheios de gente observando, assim como todas as casas daquele lado da rua, cidade. Grande preocupação tomou conta até dos mais robustos dos judeus ao verem todo o exército reunido em um só lugar. Quando vocês verem a cidade cercada, sabei que está próximo à sua devastação. Leia aí Lucas, leia Marcos 13, leia Mateus 24, que você vai ver que isso que nós estamos falando aqui está em coerência com as Escrituras, ok? É história, né? Não sou eu que estou contando isso, não. É Flávio Josefo, o historiador que registrou tudo, e a CPAD das Assembleias de Deus editou esse livro, está vendendo para todo mundo aí, mas ninguém vê. Para você ver como que é a cegueira religiosa. Eles pegam um livro que mostra o acontecimento naquela geração, e mesmo a pessoa lendo esse livro não consegue ver que realmente tudo já aconteceu. Então, a grande preocupação tomou conta até dos mais robustos dos judeus ao verem todo o exército reunido em um só lugar, com suas armaduras brilhantes e marchando em perfeita ordem. Guerra 5, 9 e 1. Você pode comparar também Guerra 3, 7 e 4. Apocalipse 9:17. Apocalipse 9:17 apresenta uma descrição apocalíptica desses soldados. Assim vi em visão os cavalos e os seus cavaleiros que tinham couraça de fogo. Por causa do brilho do sol, na visão, João deduziu, né? Couraças de fogo. Safira e enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e da sua boca saiu fogo, fumaça e enxofre. Vamos ver. Aqui nós descobrimos, dentro da história, Guerra dos Hebreus, comparando com Apocalipse, capítulo 8 ao capítulo 9, referente às 7 trombetas. E mais uma vez, quero agradecer aí os novos inscritos, né? Que sem vocês aí a palavra não poderia correr. Amém, meus queridos? Então aqui nós descobrimos os instrumentos da destruição ardente que Jerusalém sofreu através dos cavaleiros, das torres de ferro, dos dispositivos para romper o muro
e da artilharia que atirou pedras e objetos incendiados do exército de Roma. Uma descrição da armadura romana aparece em Guerra dos Hebreus 3, 5, 2 e 5 ao 6 e o 6, 2. Por exemplo, naquela época havia catapultas, né? Esse é esse nome que eu não conseguia falar, mas está aqui, catapultas, que lançavam lanças com grande barulho e pedras do peso de 1 talento, junto com os objetos em chama, e uma vasta multidão de flechas que tornavam o muro tão perigoso que todos os judeus se retiraram dele. Guerras 3, 7 e 9. Espero ter somado um entendimento aí. Mais um vídeo aí para desvendar aí o Apocalipse, o livro que não foi selado, né? O de Daniel foi selado, né? Porque o tempo estava longe, 450 anos, e o anjo pediu para Daniel fechar o livro. Agora João recebe a mensagem do anjo, dizendo para ele não fechar o livro, porque estava breve o acontecimento. Veja, Daniel fecha o livro porque não está breve, passou 450 anos. João não cele o livro porque está próximo, já passou 2000 anos. Você começa a ler Apocalipse e diz assim, em breve verei. Em breve vai acontecer. Ele está às portas, está breve. Ué, que breve é esse de Apocalipse? Se Daniel, que recebeu a mensagem do anjo, disse para selar o livro porque não era para aqueles dias, era para um futuro. E esse futuro passou de 450 um pouquinho para frente. Agora vem João e o anjo diz para não selar o livro, que está breve, e já passou 2000 anos. E os teólogos futuristas estão dizendo, ó, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Não, meu querido. Então, meus queridos, fico por aqui. Graça e paz a todos. A religião transformou o breve, o logo e o próximo de Jesus Cristo numa tremenda eternidade. É isso aí, irmão. Pérola da Graça. Isso é pura verdade. Tudo o contrário, né? Mas é interessante para eles que as pessoas entendam isso. Que tudo isso vai acontecer ainda para que eles fiquem ali dentro aterrorizados, presos. Porque eles não podem sair, porque vai que Jesus volta e eles não estão lá dentro. E a salvação nunca foi para quem está dentro de um templo. Tanto é, meus queridos, que os judeus, a igreja primitiva, nunca poderia entrar dentro do templo. O templo era só para os levitas. O máximo que eles podiam adentrar era no pátio. Então, meu querido, templo nunca foi motivo de salvação. Tanto é que o templo caiu. O templo daquela época caiu. Não serviu de abrigo para ninguém. Não serviu de salvação para ninguém. E hoje eu digo novamente, esses lugares não servem para salvação de ninguém. Só serve para aprisionar pessoas. Só serve para dar luxo a esses homens ambiciosos. Só isso. Salvação, meu querido, não é você estar em um local. Salvação não é você ser membro de uma denominação. Salvação, meu querido, é aqui na mente e é em Cristo. Só em Cristo. Graça e paz a todos. E até a próxima, se assim o Eterno nos permitir. Graça e paz.